Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Diga lá, centroavante, tudo bem? Dimara Oliveira, bom dia. Bem, bom dia. Que novidades traz você? Centroavante é perigoso hoje, né? Porque tá todo mundo procurando, né? Não sei, não. Olha, bom. Estão pagando bem. Olha, isso pode ter sido um alerta para a direção da casa, mas vamos embora. Aqui, Ivana Moreira. Hoje ele tá pegando mesmo. É porque eu troco toda hora o nome da Dimara. Dimarinha, eu tô brincando. Vamos lá, Dimara, o negócio é o seguinte. Ontem eu estava assistindo a partida do Milan e ontem eu vi dois jogadores brasileiros do Milan jogando um bom futebol. Tanto Robinho como Alexandre Pato jogaram um bom futebol. E do outro lado, o goleiro Gomes, que impediu que o Milan fizesse o gol necessário para reverter a situação. Portanto, 3 brasileiros ontem na UEFA Champions League deram um show. Gomes, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis nos 2 jogos, inclusive, né? Acho que o Gomes tem mostrado um amadurecimento fantástico. Ele que é um jogador que é bom a gente sempre lembrar, ele começou mais tarde como goleiro, todo mundo se lembra da passagem super vencedora que ele teve no Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa, campeão brasileiro com o Cruzeiro, e foi um jogador que começou mais tarde. Então aquela história toda que a gente fala de vem da base, né? Tem todo aquele processo. O Gomes não passou por isso, e a gente sabe que uma adaptação na Europa não é uma situação fácil. E ele teve essa adaptação, ele teve esse histórico, e sem dúvida nenhuma tem se mostrado aí um grande nome do Tottenham. Agora, o Milan muito instável, né? Mesmo quando a gente diz que o Robinho, o Pato e tal, mas é um jogo, é uma hora, é um momento, é uma história. Você tem que ter uma continuidade de trabalho. E acho que o Milan realmente não apresentou isso e, obviamente, muito justa a classificação do Tottenham. A gente vai estar falando mais de Champions League, claro, sempre com a transmissão da Band, hoje no Minas Esporte. Mas, voltando ao nosso cotidiano, não é? Ontem, retomada do Campeonato Mineiro, com o jogo antecipado da 10ª rodada, o empate sem gols do Tupi e Cruzeiro lá em Juiz de Fora. E a gente pode dizer o seguinte, a gente até comentava aqui, né, Paulo? O Cuca estava fazendo muitas experiências com o time. E eu sou totalmente favorável que se faça essas experiências em termos de Campeonato Mineiro. Não dá para o Cruzeiro arriscar em termos de Libertadores, mudanças táticas. Ele está observando melhor quem é que pode compor efetivamente esse grupo dele, a não ser no Campeonato Mineiro. Mas a gente tem que ressaltar que ontem, principalmente, o Cruzeiro, até aqui na primeira etapa, foi bastante ofensivo com a opção que ele fez com o Thiago Ribeiro e o Alisson pela frente. Só que eu achei que os dois ficaram muito abertos e estava faltando alguém pelo meio chegar melhor. E acho que o Montijo não fez bem esse papel ontem, ele que acabou perdendo um pênalti. Perdendo não, né? Ele deu um balaço na trave. Né, Vana? Enfim, é o segundo, lembrando ele chutou com eficiência, só que não foi eficaz. E então, assim, acho que nessa composição a gente pode até dizer que ofensivamente o Cruzeiro criou bastante, mas a finalização do Cruzeiro continua sendo uma grande preocupação. E de se ressaltar também o trabalho do Rodrigo, goleiro do Tupi. A gente já havia ressaltado a atuação dele na partida contra o Atlético, ele voltou a aparecer bem. O interessante é o seguinte, esses goleiros precisavam manter meio que uma linha, né, uma regularidade, para que a gente pudesse dizer, olha, esse é um jogador bacana, a gente tem uma chance numa equipe, né, como o próprio América, né, que tem aí a disputa da Série A do Brasileiro. Acho que é um jogador aí, um goleiro para ser mais observado. Então, de qualquer forma, a gente tem que ressaltar o trabalho do Tupi, que foi feito dessa forma. O Fábio também fez 3 defesas importantes. Acho que foi um jogo muito igual, claro, com a técnica superior do Cruzeiro, mas que não conseguiu chegar no gol verdadeiramente. O Tupi acaba assumindo aí a 4ª posição nesse Campeonato Mineiro, mesmo tendo um jogo a mais. E o Cruzeiro deixa de chegar à liderança. O América está mantido na liderança com 3 pontos. Né? O Cruzeiro agora é o segundo, perde no saldo de gols, e quem vai buscar essa liderança, então, é o Atlético. Claro que o Cuca já está pensando na partida da Libertadores, mesmo tendo ainda o Democrata no final de semana, e o Montijo que saiu de campo sentindo o joelho deve ser poupado nessa partida, e acho que tem que ser mesmo, né? Até porque a Libertadores, conquistar os pontos em casa contra o Tolima vai significar definitivamente a classificação do Cruzeiro. Então, é importante que tenha essa situação. Falando do Atlético que vai a Ipatinga, jogão também, né? O pessoal do interior se supera nesse momento, tem sorteio de carro, de moto. É uma grande festa lá em Ipatinga. E o Atlético naquela história, né? Quando a gente disse, acho que eu devo dizer qual foi o ataque do time do coletivo de ontem? Qual foi o ataque? Neto Beroli e Ricardo Bueno. Aí eu comentava com o pessoal... Mas o Ricardo Bueno não tem interesse do Palmeiras, não está praticamente... o Felipe Cosma levou, não? Não levou, né? Levou. Não, e nem vai voltar a investir, Acho que não. E aí, eu acho que pior do que anunciar que o Tardelli está indo embora, eu acho que o que mais assusta a torcida é quando ela viu o anúncio de quem vai estar no ataque. Com todo o respeito que a gente tem ao jogador, ao trabalho dele, é óbvio,
Mas a gente está aqui refletindo um pensamento que é do torcedor, né? E se o torcedor reflete esse pensamento é porque ele até hoje não conseguiu mostrar dentro de campo uma história que revertesse isso que o torcedor pensa. Acho que nesse momento, realmente, ele não tem outro jogador com características para estar colocando, a não ser o Ricardo Bueno. Então, o torcedor vai ter que dar o apoio nesse momento. Essa reposição precisa ser feita de imediato. Mas a gente sabe que vai levar um pouquinho de tempo. Se os jogadores realmente estão fora do Brasil, essa história toda, vai demorar um pouquinho para haver esse acerto. O Atlético acabou anunciando o Guilherme, mas não é o atacante, é o lateral, um que foi do Vasco, foi para a Espanha. Aí a pessoa está assim, você conhece? Eu falei, não. Você conhece? Também nunca vi, me surpreendi. Quando aliás, vamos contar. Fábio Pinel disse que conhece muito, trará detalhes no Minas Esportes. Falei para ele, por favor, currículo completo, porque eu não estou lembrado. Teve no Valladolid, né? Está aqui um desafio ao Fábio Pinel. Por favor, Exatamente. Fábio Pinel, diga-nos quem é Guilherme. E nós ficaremos felizes. E acho que a gente tem que ser sincero com quem acompanha, né? Porque como é que você vai falar do futebol de um jogador? Eu não me lembro mesmo dele. Mas, de qualquer forma, é um lateral que chega aí nessa composição. Quando Antonelli e Lilavati, na escalada, falaram sobre esse jogador, a primeira expressão que eu fiz foi de espanto. Quem é? Você achou que eles estavam errados, que eles tinham anunciado o atacante? Guilherme, lateral. Quem? Não, eu não consegui descobrir quem é. Mas que seja, que venha e que seja um bom jogador. Não, lógico. Quando a gente eu acredito que a própria comissão técnica do Atlético e o técnico Dorival Júnior fizeram uma avaliação desse jogador. Não foi por DVD, né? Eu imagino. Eu espero. E quando a gente diz isso, na verdade, a gente está dizendo para o torcedor que a gente não pode avaliar uma contratação dessa, mas que a torcida é sempre para que dê certo, para que haja essa composição. A posição é muito complicada. Lateral hoje, no mundo, é uma situação difícil. E ontem eu acho que mais assustador até do que quem pode vir ou não, foi a questão do Rafael Cruz acabar revelando pra gente em entrevista que ele tem um receio enorme quando ele tá na Arena do Jacaré da pressão da torcida. Medo. Pensei eu. Bom, sim. Né? Sim. Jogar no Atlético, né, com esse peso que tem a camisa do Atlético, com a força que tem essa torcida do Atlético. E sentir pressão não deve ser realmente fácil, né? E aí ele disse que é por isso que às vezes o lateral vai muito pro meio. Aí eu entendi porque que às vezes a gente cobra e o lateral vai parar no meio. Os estão desguarnecidos. Exatamente, porque a pressão fica muito grande ali na lateral e aí o cara naturalmente ele vai se resguardar pelo meio. Você está me fazendo lembrar de partidas que assisti no interior de São Paulo com campos que é muito menores, bom, é interessante, muito legal. Menores também, em que eu vai todo mundo pro meio. Eu presenciei, por exemplo, lances em campos no interior de São Paulo, no Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista de antigamente, de outrora, em que o lateral ia fazer a cobrança do lateral e o torcedor puxava pela mão do alambrado a bola. Isso aconteceu algumas vezes. Eu vi, agora está me fazendo lembrar desse medo do lateral de ficar na lateral do campo. É incrível. Independência trazia muito isso também. A gente lembra que as pessoas, né, o próprio Independência tinha essa questão. Quando você jogava lá, e às vezes os treinadores falavam, vamos colocar eles para jogarem no Independência, para eles sofrerem essa pressão. Então agora o pessoal sofre a pressão lá na Arena do Jacaré. É isso mesmo. Dimar Oliveira, que ao 12:30 na tela da Band conta tudo isso e muito mais no Minas Esporte. E explicações de Guilherme. Quem é Guilherme? Tchau, Dimara. Tchau.